Maravilha. O áudio, beleza? Ótimo. Muito bem. Problemas de conexão. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou tentar mais uma vez colocar a Mari para a gente poder conversar certinho. E aí, caso tiver alguma coisa de conexão de novo, aí eu mantenho. Oi. Beleza. Me escuta, Mari? Aham. Escuta. Pensando? Maravilha. Deixa eu confirmar o áudio aqui. Tá dando áudio, amor? Beleza. Tá. Muito bem. Então é o seguinte. Nesse quadro, Mari, o que eu percebo, tá? Primeiro, dor crônica. Independente de ser cefaleia, ser tensional. Primeiro quadro, dor crônica. Segundo quadro, eu tenho um quadro tensional. Eu tenho um quadro que, para ter a cefaleia, já tem uma provável irritação trigeminal. Eu tenho um componente de dor lombar. Então, começa a somar muita coisa. Quando começa a somar muita coisa, isso tem cara, né, de sensibilização central. E quando a gente fala de sensibilização central, duas coisas a gente tem que pensar de cara. Sistema nervoso autônomo e o eixo HPA. Então, o que você pode fazer? Pode verificar, né, o sistema nervoso autônomo. Existem algumas ferramentas que dá para fazer teste, né? Dá para fazer análise pelo Nerve Express ou por algum biofeedback, tá? Eu não fiz pelo feedback. Eu testei enfim, pelo VAS mesmo, assim, pelo exame mais clínico do sistema autônomo. Na verdade, o sistema autônomo dela tá no vinagre, né? Assim, tá invertido, sono, né? Tá invertido. Então, assim, aí tem o sono é ruim, assim, toda a característica de sistema autônomo. Então, e o eixo HPA, existe um questionário, né? Questionário de sobrecarga do eixo HPA. Ah, é? Tem sim. Então, assim, você consegue, né? O questionário tem várias. Eu não lembro quantas perguntas eles têm, mas aí a pessoa marca um score acima de tanto, mostra a sobrecarga do eixo HPA. Então, assim, nesse sentido, inicialmente, antes da gente ficar a possível localização específica, né? Na hora que a gente estava na outra, eu lembro lá o GDL colocou se é uma disfunção temporomandibular, o pessoal colocou se era problema de intestino. Eu acredito que antes da gente tentar, talvez, identificar isso tudo, uma normalização desses dois sistemas vai, na realidade, ajudar a encontrar da onde isso está vindo. Então, assim, eu focaria, seja com a PNS, seja com a micro, seja com a dermoneuro, seja com outras técnicas de terapia manual, focar nessa normalização, essa normalização autonômica e do eixo HPA, tá? Tá. Ela faz o acompanhamento, uma perguntinha, né, no meio do caminho. Ela também faz o acompanhamento nutricional. A partir da nutrição, a ideia da nutrição é como se fosse assim, como ela tá muito cansada e tá muito mais, é de dar alguma coisa que fosse estimulante, né? Na verdade, não sei se isso é uma boa ideia, né? Eu até queria uma opinião, porque na verdade um sistema que já está muito cansado, acho que não seria uma boa ideia você trabalhar com alguma coisa que recruta mais energia. Porque se ela está com uma atividade simpaticotônica muito alta e você está dando alguma coisa para aumentar isso mais, se ela já está em exaustão, ela vai, talvez, assim, ter gás para fazer coisas pontualmente, mas no final das contas ela pode ter certos efeitos rebotes. Né? Ok. Entendeu? Legal. Então, assim, mas junto com a normalização, fazendo esse controle, talvez aí essa parte nutricional já ajude
a ter esse trabalho. Então, fazer as duas coisas concomitantes, provavelmente a gente tem um resultado bem bacana. Tá? Esse questionário do eixo HPA, eu vou colocar ele, não sei se todo mundo que está aí na live faz parte do grupo do app que eu tenho do canal do YouTube. No link da minha bio, você clicar lá, né, no Linktree, tem lá, grupo do WhatsApp. Você consegue entrar nesse grupo do WhatsApp. Eu vou colocar esse questionário lá no grupo. Ah, legal. Tá? Quem não faz parte ainda, só adicionar, já entra automático e aí eu já coloco esse questionário do eixo HPA lá. Tá? Aí eu deixo lá, pode baixar e pode passar para os pacientes. Tá? Ele é um questionário validado já em português. Ah, é bom. Que ajuda também. Tá? Então, na verdade, primeiro, independente da técnica, seria a normalização do sistema nervoso autônomo primeiro. Vai depender da resposta dela, por quantas sessões você vai fazer, quantos atendimentos você vai fazer, mas ela precisa de um reequilíbrio. A hora que ela começar num reequilíbrio, aí você já entra com as técnicas para tentar identificar de onde está vindo. Se vem realmente, né, da própria cervical, se vem de alguma coisa que aconteceu lá desde a adolescência, que a gente não sabe o que pode ter acontecido, se é uma DTM, se é da onde isso pode estar vindo, aí depois vai fazendo essa correção. É que vai crescendo, né? Vai aumentando. Começa com uma dor, e aí vai aumentando, a sensibilização vai aumentando e tudo vai ficando enorme. E daí vira um... Que daí, nesse ponto, na verdade, é onde eu tenho mais dúvida, né? Por exemplo, quando já está muito sensibilizado, está com muita coisa, meu Deus, agora eu começo por onde, né? Por onde que eu vou começar? Então, nesses quadros, eu costumo fazer com os pacientes desse jeito. Assim, não tentar ficar buscando dar um rótulo para o problema dele. Entendeu? Ah, você tem tal problema. Não vai fazer muita diferença. Você precisa primeiro regular esse paciente para depois tentar olhar a real origem da onde vem, porque paciente com sensibilização central já há muito tempo com dor desse jeito, o que acontece? Ele vai acabar tendo um monte de sinais e sintomas concomitantes que pode atrapalhar o teu diagnóstico funcional. Sim. Entendeu? Aí você começa a não saber o que acontece. É verdade. Aí, hora você acha uma coisa, hora você acha que é outra. Então, a melhor coisa é regula isso primeiro, para depois a gente conseguir ter uma interferência interessante para achar o diagnóstico funcional, para depois e cara fala assim, não, agora nós vamos buscar nessa trilha. E geralmente o paciente com as técnicas autonômicas bem feitinho e tudo mais, o paciente consegue aí, sei lá, com umas 2 semanas já consegue uma regularização interessante a ponto de você já conseguir buscar qual seria a origem de tudo. Uhum. Ah, legal. Beleza. Maravilha. Obrigada, Muito bem. Eu que agradeço, Mariana. Você nessa nossa estreia, corajosa, muito obrigado aí. Agora tenho certeza. É bom, tô aqui sempre de olho. Ajuda muito. De vez em quando a gente tem umas perguntas assim, a gente fica maquinando sozinho, né? É bom. E de vez em quando eu penso assim, sabe aquela história que fala assim, quando a pessoa tem um problema, quem está dentro do problema não consegue enxergar? Mas é isso mesmo. Um monte de vezes tem um monte de vezes que eu tô na clínica, que assim, eu faço um negócio com você, mas parece que você não vê as coisas acontecer. Aí você pergunta para quem fala uma coisa, você fala, nossa, é verdade. Porque às vezes a gente tá focado num quadro que a gente não sabe o que está acontecendo. E às vezes alguém troca uma ideia, fala, a gente pega aquele fio da meada, assim, daí exatamente. Meio que vai. Muito bem. Legal. Muito obrigado, Mariana. Valeu. Eu vou continuar mais um pouquinho para a gente discutir algumas coisinhas em relação a esse quadro, mas agradeço a sua participação. Valeu, pessoal. Obrigado. Muito bem. Isso. Gediel, você pediu para repetir o caso clínico. O caso clínico é uma paciente, uma mulher, né, uma paciente de 32 anos, com cefaleia crônica, com um quadro tensional, tá? Que tem um quadro tensional associado, fadiga crônica, muito cansaço, alteração de sono, problema de intestino.
e que ela já fez algumas técnicas e acabou não tendo resultado satisfatório. E como eu mencionei, né, não sei se você pegou todo esse processo, mas esse quadro de que começa e fala assim, a vez em quando tem dor lombar, a vez em quando tem dor em outro lugar, isso é um quadro bem característico de sensibilização central. Então, assim, na verdade, é o sistema de controle endógeno da dor dela que não está funcionando. Então, assim, se a gente ficar tentando fazer muito tipo de correção, talvez a gente não tenha o resultado esperado. Não que a técnica não vai fazer efeito, mas talvez a gente não tenha o resultado esperado justamente porque esse sistema não está funcionando. Então, técnicas de normalização autonômica e técnicas de eixo HPA, né, de normalização do eixo HPA, elas vão estar agindo de uma forma a reequilibrar esses sistemas, e aí fica mais fácil da gente tentar identificar da onde realmente vem, né? Se vem de uma DTM, se vem de uma própria cervicalgia, de algum problema de disco, não sei, alguma coisa assim, se vem de alguma coisa à distância, se vem, né, de um problema que possa até vir numa parte emocional, não sei, porque é desde a adolescência. Então, a gente tem fazendo essas correções, essas correlações, a gente consegue talvez encontrar a causa, né, a origem dessas disfunções todas com mais facilidade. É muito comum nesses quadros de paciente com dor, dessa dor generalizada também, o paciente a chegar com um diagnóstico de fibromialgia, né? Então, a fibromialgia, a gente sabe que ela é um quadro extremo de sensibilização central, tá? Então, dentro de um espectro que a gente tem, foi até um estudo que eu vi esses tempos atrás da SLUCA, que assim, de um lado a gente tem toda a parte física e desse outro lado toda a parte de sensibilização central. Então, o extremo para o lado da sensibilização central seria o quadro de fibromialgia. Então, essas dores, elas acabam tendo esse quadro. E é extremamente importante regular esse eixo, esse sistema nervoso autônomo do paciente, porque senão talvez a gente não tenha resultado. Em relação a medicamento, eu perguntei para ela, né, ela falou que estava com bastante medicamento para dor. Se o sistema de controle endógeno da dor não funciona, quando você joga um analgésico, né, uma medicação para dor, talvez ela também não funcione. Por quê? Porque o sistema que é para captar e fazer isso acontecer não está funcionando. Então, é importante fazer primeiro essa regulação, talvez a própria medicação comece a funcionar e as próprias técnicas que estão sendo feitas comecem a funcionar. Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma ideia do que nesse quadro seria interessante ser feito. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode colocar aí nos comentários, por favor. Alguma coisa, pessoal? Muito bem. Como minha esposa colocou, né? Luciene é minha esposa. Para quem não conhece, Luciene é minha esposa. Beijo, amor. Te amo. Amanhã, 10 anos de casado, hein? Que felicidade. Te amo. Como ela colocou, a live vai ficar salva, tá? Vou deixar ela salva. E também vamos disponibilizar no IGTV, tá? E também eu vou salvar ela e vou jogar ela pro canal do YouTube, tá? Então ela vai ter eu vou deixar uma playlist lá no canal do YouTube também com essas conversas de consultório, beleza? Pessoal, então, sem comentários a mais, estimulação nervária pelo ponto anti-inflamatório, sim, tá? A normalização autonômica, você escolhe a técnica que você vai fazer, tá? Eu, particularmente, usaria PNS dermoneuro e as técnicas de normalização, né? Compressão oculomotora, compressão carotídea, vibração no sacro, essas técnicas, né, autonômicas já designadas. Você consegue fazer por acupuntura, você pode fazer pode fazer por dígito-pressão, pode fazer por auriculoterapia, pode fazer por um monte de técnicas. Então,
a essência do negócio é o trabalho dessa regularização. Tomava antidepressivo, gabapentina. Você toma gabapentina. A gabapentina ela vai entrar para atuar em quem? No sistema de controle endógeno da dor. Aí, se o sistema de controle endógeno da dor não funciona, como que ele vai fazer? Entendeu? Ele não vai conseguir fazer isso daqui. Talvez, se você fizer essa regularização, se você voltar a tomar gabapentina, se ela voltar a tomar, ou, né, não sei se ela parou a gabapentina ou não, você falou que